a tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Passa por todos, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Tem também motivo de alegria por estar nessa noite. Um pouco trêmulo. A gente tem o costume de pregar em outras igrejas, né? Já tivemos a oportunidade de pregar em alguns outros estados, cidade, outros ministérios. Mas quando fala de pregar, de falar do amor do amém? Por onde eu tenho passado, tenho sido agraciado com sinais e maravilha, aonde pessoas desenganadas pela medicina foram curadas. Já oramos para surdos, já oramos para pessoas que estavam com fluxo de sangue há 6 anos, e no momento que liberamos a palavra, no momento exato que a palavra foi liberada, essa senhora foi curada, o sangue foi estancado. Já tivemos a oportunidade, o privilégio de orar para um senhor, morador de rua, que era surdo e foi curado. Tivemos a oportunidade também de, no ministério da Pedro Canezim, quem estava lá quando a quadrangular estava na Pedro Canezim, nesse dia, um menino de 12 anos que não falava, e quando nós terminamos no final para fazer oração, chamando o pessoal para frente, uma senhora veio com o menino e me disse: ele não fala. Eu fui orar e o Senhor falou: pergunta o nome do menino. Eu falei: Senhor, ele não fala. Mas quando eu perguntei o nome, o menino falou o nome e a idade, para a honra e glória do Senhor, amém? Então, pela misericórdia do Senhor, mas nada disso tornou o irmão Marcelo conhecido na cidade, e nada disso tornou o irmão Marcelo também conhecido ou reconhecido no estado, na nação, e nem mesmo na igreja. Há 15 anos servindo ao Senhor Jesus, nada disso tornou eu conhecido. Já orei, já expulsei demônios, já orei no monte, e tem alguns irmãos daqui da igreja que estavam comigo nesse dia. O único homem que eu conheço na Bíblia que orou e bola de fogo caiu do céu foi o profeta Elias. O outro se chama Marcelo Lourenço, quem vos fala nessa noite. Tive a oportunidade e o privilégio de orar para que o Senhor derramasse fogo do céu, e naquela noite um rapaz daqui da igreja também, que estava lá, possuído por uma legião de demônios, foi liberto naquela noite. Então, pela honra, pela glória do Senhor Jesus, pela misericórdia dele, pela graça e pela misericórdia, é que o Senhor nos usa. Então, se você ficar olhando para mim, olhando só como o filho do carpinteiro, só como o irmão Marcelo, como aquele que você conhece os defeitos, as qualidades, os desafios que eu enfrento, você vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Eu tenho uma palavra nessa noite que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida. Mas você precisa de acreditar e entender que eu estou aqui na qualidade de profeta para a sua vida, amém? Você que trouxe a tua Bíblia, no livro de 1 Samuel, o capítulo é o de número 16. Amém. Lembrando que está liberado da glória a Deus e aleluia, amém? Enquanto você glorifica, Deus manda a glória do céu. Enquanto nós adoramos, Deus trabalha pela nossa vida. Não tenha dúvida. E outra coisa, pode ficar despreocupado
que o seu glória a Deus, o seu aleluia, eu não vou pegar nenhuma vírgula dele para mim, amém? Pode ter certeza que toda a honra e toda a glória que você dê aí é para o Senhor Jesus, amém? Todos acharam? Samuel 16 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante do Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos na roda da mesa enquanto ele não vir aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Eterno Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus eu peço que a Tua graça, a Tua misericórdia seja comigo nessa noite, e que Teu Espírito Santo me conduza, Senhor, nos Teus caminhos. Implanta, Senhor, no meu coração a palavra correta, Senhor, meu Deus, a mensagem que vai transformar, que vai impactar a vida deste lugar. Usa-me, Senhor, com poder e autoridade para trazer salvação. Meu Deus, todavia o mais importante deste lugar é a conversão, é a salvação de almas. Por isso, Senhor, me usa como porta-voz deste lugar para salvar vidas, salvar famílias, Senhor. E enquanto eu estiver reunido com esses irmãos nesta noite, eu te peço que o Senhor venha encontrando, Senhor, os parentes que não estão aqui. Vai transformando filhos que estão nas drogas, maridos que estão nos vícios, casamentos que estão destruídos, cônjuges que não estão neste lugar, Senhor. Meu Deus, transforma, Pai amado, pelo poder do sangue de Jesus, cada vida neste lugar. Senhor, enquanto eu ministro a Tua palavra, quebra, Senhor, toda obra de magia negra, toda feitiçaria, Senhor, todo ataque na mente, em nome de Jesus eu te aniquilo agora, te cancelo pelo poder do sangue de Jesus, Pai. E enquanto estivermos reunidos neste lugar, guarda a casa, a família, Senhor, para que não venha sofrer nenhum ataque das trevas, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar. O texto que nós lemos, um texto bastante conhecido da igreja, um texto onde muitos se apoiam nele para justificar a sua aparência, para justificar o seu visual,
para justificar o teu estilo, a tua cultura. Na verdade, é um texto que fala sobre a aparência exterior, sobre aonde muitas vezes nós olhamos e julgamos uma pessoa pelo que vemos. Na teologia existe um estudo também chamado como perícope. É você analisar e julgar sobre aquilo que está diante dos teus olhos. É você analisar o que está vendo e dar o diagnóstico. Era isso que estava acontecendo aqui também. Algo que o profeta ia julgar agora com o que ele estava vendo. Mas antes disso, a história não começa aqui, aonde vai se levantar um rei no povo de Israel. A nação de Israel ainda não existia um rei, ou melhor, existia um rei, o primeiro rei de Israel. O nome dele era Saul. Antes que Davi fosse rei, existia já um rei chamado Saul. E como é, irmão Marcelo, que o Saul foi levantado como rei? A história conta que em um momento de Israel, o povo começou a olhar para os lados. O povo de Israel começou a analisar algumas outras nações, algumas outras tribos, e começou a observar e a entender que sobre o povo de Israel existia um homem com o título de rei, que governava a sua nação. O povo de Israel então começou a ver que existia um homem que direcionava toda a nação, toda uma tribo. E o povo de Israel começou a querer imitar o povo, trazendo para os dias de hoje o povo do mundo. O povo de Israel é o povo de Deus, e o povo das outras tribos e outras nações, o povo do mundo. Então o povo de Israel, o povo de Deus, começou a admirar o povo de outras nações, o povo do mundo, o povo que não tinha Deus, e observar que o povo era governado por um único homem, por um rei intitulado como rei. Então eles começaram a dizer: nós também queremos um rei, nós também queremos alguém que nos governe, alguém que direciona a nossa vida, que aponta o caminho a qual nós devemos andar, uma espécie de presidente, alguém que vai ditar as regras para uma nação, para um país. Era isso que eles estavam clamando. Eles queriam ser governados por um homem. É como quem está dizendo assim: nós não queremos ser governados mais por este Deus, o Deus de Jeová. Nós não queremos mais ser governados pelo Deus que se diz o leão da tribo de Judá. Nós estamos cansados de sermos governados por um Deus, por este Deus. Triste é quando o homem começa a olhar para a sua vida e começa a achar a vida chata e monótona, ser governado pelo Deus de Israel. É por isso que algumas pessoas às vezes saem da presença de Deus. É por isso que algumas pessoas que um dia estavam do seu lado, que estavam ocupando essas cadeiras aqui, já não estão aqui hoje mais no nosso meio, porque começaram a analisar que o povo do mundo tinha uma vida diferente de quem andava com Deus, de quem era governado, de quem era direcionado por Deus. Começou a olhar que o povo do mundo podia tomar uma cachaça, começou a observar que o povo do mundo podia ter vários relacionamentos, ter uma vida um pouco mais descolada. E aí começaram a se afastar. Uma coisa que afasta alguns jovens da igreja é isso: ah não, mas lá fora eu posso fazer isso, lá fora eu posso fazer aquilo, aqui eu não posso fazer nada. É o que tem levado muitas pessoas para longe da presença do Senhor. Começam a olhar e a observar o povo de fora. E todo ser de Deus, todo homem de Deus, ele começa a ver uma decadência espiritual quando ele começa a se comparar com as pessoas que estão ao seu redor. O maior erro do homem é quando ele cai no erro da comparação. Se ele se comparar com alguém que está acima dele, ele vai se sentir muito abaixo, vai chegar talvez até a viver um estado de depressão, vai se sentir muito pequeno, vai se sentir humilhado e rejeitado talvez por ele comparar com alguém maior do que ele, vai se sentir menosprezado. Mas se ele se compara com alguém menor que ele ou pior que ele vai se sentir exaltado demais. Triste é quando o homem começa a se comparar com quem é um povo fora da presença de Deus. E era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles queriam alguém para governar a sua vida, e então eles começaram a gritar e a clamar que levantasse alguém para governar. Deus então vai dizer para Samuel levantar um homem que se reinasse o povo de Israel. E quem Samuel vai levantar? O Saul, o rei Saul. E como foi que ele foi intitulado? Como é que foi a eleição? Como que foi os votos para que Saul se tornasse o rei de Israel, o primeiro rei de Israel? Simples. A Bíblia diz que Saul, ele saiu para buscar as jumentas do seu pai, os animais que se perderam. A Bíblia diz que ele vai, ele prevalece, ele vence e traz os animais do seu pai.
Tudo que ele fazia, ele sobressaía. Em tudo que ele fazia, dava certo. A Bíblia diz que ele era um homem bonito, chamava a atenção. Então, de acordo com o que as pessoas estavam vendo, diziam: olha, nós queremos um rei, e se for levantar um, nós queremos Saul. A voz do povo, como quem diz, é a voz de Deus. Então começaram a ovacionar e dizer: levanta Saul como um rei. E Deus dá o que o homem estava buscando, o que o homem estava querendo, o que a nação de Israel estava querendo: um homem para governar. E escolheram um homem a quem eles se admiravam. Talvez naquela época Saul era um homem por onde ele passava, o pai com a sua filha olhava para a filha e dizia: olha filha, é com um homem assim que você tem que se casar. Um homem que sobressai em todas as coisas, um homem que tudo faz dar certo, um homem bonito, viril, forte, vistoso. Era o homem do momento, era o homem que todo mundo admirava. Então, de acordo com o que eles viam, eles escolheram um rei para eles. A mensagem que eu trago nessa noite, ela vem com um tema intitulado: a necessidade e o segredo de um reconhecimento. Porque todo ser humano ele tem necessidade de ser reconhecido, e também existe um segredo por trás do reconhecimento. A Bíblia diz então que Saul começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor vai levantar um outro rei para ele, um outro rei para governar Israel. E não é o filho de Saul, não é da monarquia, não é da descendência de Saul. Deus vai rejeitar a nação, o povo de Saul, a descendência de Saul. A Bíblia diz que Deus vai levantar então um novo rei na casa de Jessé o belemita. A Bíblia ordena que Deus dá ordem para que o Samuel, o profeta, vai até a casa de Jessé para ungir um rei para Israel. A Bíblia diz que o Senhor já tinha encontrado um homem que era segundo o teu coração, um homem que pensava e agia como ele mesmo. Samuel então vai até a casa do Jessé para ungir. E quando a Bíblia diz que está chegando para ungir, os filhos de Jessé estão na sua casa. O homem está lá para ungir um rei. A Bíblia diz então que manda chamar os filhos. Quando entra Abinadab. A Bíblia diz que eles já sabiam que o profeta estava lá para ungir um rei. Sabendo que é para ungir rei, querido. Quem aqui hoje não quer ser presidente, não é verdade? Quem aqui não quer assumir presidência? Quem aqui não quer governar uma nação? Eu sei que existem muitos homens que querem governar para mudar a história de uma nação. Mas cá para nós, quantos aqui não querem governar, cuidar de pessoas, cuidar de uma nação? Está cheio de homem querendo cuidar, não é verdade? E no desespero, muitos fazem algo para ser reconhecido de maneira boa. Porque está louco para governar, está louco para mudar a história da nação. É o que estava acontecendo aqui com Abinadab. Falou: o quê? Veio para ungir um rei? Vou ter palácio, vou ter ouro, vou ter riquezas, vou ter benefícios, vou ter retorno como reconhecimento. Agora vamos ser sinceros um com o outro aqui nessa noite. Você faz as coisas para ser reconhecido sem querer algo em troca? Alguém que trabalha e se mata para não ter nada em troca? Sabendo que o rei estava na casa para ungir, que o profeta estava na casa para ungir um rei, ele já pensou: veio para ungir, tem que ser um homem de Deus. Imagino eu, Abinadab chegando diante do rei: vou entrar pela porta da cozinha porque ele está na sala. Vou dar a volta que eu quero chegar lá que nem homem de Deus. Vou passar primeiro no meu quarto, vou catar a minha Bíblia de meio metro, que eu quero chegar diante dele que nem homem de Deus, santão, com a Bíblia grande, para ele ver que eu sou homem de Deus. Eu imagino chegando diante dele e já dizendo: a paz do Senhor, profeta Samuel. Por que eu digo isso? Porque quando Samuel olha Abinadab chegando, Abinadab fala assim: certamente eu estou diante do rei de Israel. E já foi com o chifre de azeite para ungir a cabeça dele. Samuel já analisou o que viu. Se ele falou certamente, ele não tinha dúvida que aquele era o rei de Israel, por algo que ele estava vendo. O profeta estava analisando o que ele estava diante dos olhos.
E há quem diga que profeta não erra. Profeta Samuel era profeta ou não era? Errou ou não errou? Agora a diferença em errar e manter no erro, e errar e reconhecer que errou e falou: pera aí, errei, falei na carne, vamos consertar isso aí. Oxalá que no século 21 existam homens com essa sinceridade com Deus, com esta realidade de, se em algum momento se equivocar em uma profetada, reconhecer e consertar o que fez. A Bíblia diz que Abinadab chegou e ele já olhou e falou assim: é o rei. Quantas pessoas não estão se prejudicando porque foi colocado em uma posição, recebeu-se um título por algo que se mostrou ser e não era, e agora está pagando um preço alto, está carregando uma carga nos ombros, não está suportando o título que recebeu, não está suportando o cargo que recebeu, porque foi colocado por algo que ele fez. Talvez copiou de alguém, talvez imitou alguém, talvez pegou emprestado de alguém para dizer que foi ele que fez, e agora não tem estrutura para conduzir o que recebeu. Quantas pessoas no dia da prova não cola, e o dia que chegar para colocar em prática o que aprendeu de verdade na sua vida, colocando a sua vida, a sua necessidade diante da situação, e não souber resolver e falar assim: essa aula eu tive, mas eu não aprendi, eu colei, passei como se soubesse, mas eu não sei, e agora? Eu conheci um rapaz que ele foi fazer um teste uma vez em uma empresa, chegou lá, alguém fez o teste para ele, de soldador, foi chamado, mas quando chegou lá não sabia fazer. Mas espera aí, no dia lá você fez o teste, como você agora está falando que não consegue? Por que não está dando certo? E aí foi humilhado, teve que se expor, dizer a verdade. Não, naquele dia lá, eu imitei, eu usei alguém para fazer para mim, e agora foi envergonhado. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas se aproximar de pastor, falar bonito, bater no peito, se mostrar santão, crente demais, falar bonito, pregar o que viu e que ouviu no Google, no YouTube. Parece lindo, parece que o homem é um exegeta. Vai ver, imitou, copiou, quis se aparecer com alguém na necessidade de um reconhecimento, para obter algum resultado. Fazemos coisas que vão nos prejudicar lá na frente, na necessidade de um reconhecimento que nós não fazemos. Há alguns anos atrás, uma moça ficou manchada na cidade de Sertãozinho, por causa de um vídeo dela que rodou em toda a cidade. Na necessidade de ser reconhecida, acabou ficando suja na cidade. Me lembro de um amigo aqui da igreja, há muitos anos atrás, hoje ele não congrega aqui mais, mas na necessidade de ele ser reconhecido por uma varoa, que era a mulher de Deus, ele até em línguas, ele inventou uma língua estranha, que nunca ouvi na minha vida. Na necessidade de ser conhecido como um homem de Deus para a moça. E a pergunta que eu te faço: o que você tem feito para ser reconhecido por alguém? Na necessidade de ser reconhecido, fazemos coisas que não deve. Na necessidade de sermos reconhecidos, fazemos coisas que vai nos prejudicar lá na frente. Na necessidade de ser reconhecido, às vezes a esposa, ela vai falar assim: hoje eu vou fazer uma faxina na casa. Quando o meu marido chegar, ele vai chegar, vai ver a casa limpa, cheirosa. Ele vai me abraçar, vai me elogiar. A esposa faz tudo isso em casa, sabe por quê? Na necessidade de ser reconhecida. Aí o que acontece? O esposo chega em casa do trabalho, com a botina ou com a bota toda cheia de barro. A casa está limpinha, cheirosa, tem o tapete na porta da entrada, mas o infeliz nem no tapete ele passa. Vai para o banheiro? Não, vai para o sofá. Sentar? Não, deitar. E a esposa está lá, querendo ser reconhecida. Na necessidade de ser reconhecido, nós fazemos muitas coisas. O marido, na necessidade de ser reconhecido, ele vai dar o seu melhor. No dia das mães, no dia dos namorados.
no Natal, no aniversário, numa data comemorativa. O marido vai fazer o seu melhor, na necessidade de ser reconhecido. Aí, quando chega, ela olha e fala: nossa, isso. Mas ele estava fazendo o melhor dele. Na necessidade de ser reconhecido, o filho vai lá, faz um desenho bonito para o pai. E aí nós temos que interpretar, né? Olhar o desenho do filho e falar: meu Deus, e agora? E aí o filho explica o desenho. O filho quer ser reconhecido pelo pai. Todo ser humano tem uma necessidade de ser reconhecido. Temos necessidade de sermos reconhecidos no trabalho, necessidade de sermos reconhecidos em casa, na família. Temos necessidade de sermos reconhecidos no ministério. Tenho 15 anos já que eu sirvo o Senhor aqui nessa casa. E eu sei como foi a minha necessidade de ser reconhecido. E por que é que eu tinha uma necessidade de ser reconhecido? Eu queria pregar, eu queria oportunidade. Mas eu vi que a oportunidade não ia chegar tão cedo. O que eu fiz? Eu criei a minha oportunidade. Comecei a pregar na rua, na rodoviária, nas biqueiras, nos ônibus. Comecei a pregar em casa de recuperação. Na necessidade de sermos reconhecidos, fazemos tudo isso. Porém, o que nos torna reconhecidos não é sermos intelectuais. O que nos torna reconhecido não são as experiências apenas. 2 Coríntios 5,16 vai dizer isso: que a ninguém mais conheçamos pelo que estamos vendo, mas com a sua vida que tem com Deus. Triste é quando nós buscamos um reconhecimento pelo que nós fazemos. Oséias 6:6 vai dizer isso: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Existe uma necessidade de reconhecimento. Até mesmo reconhecer a Deus. Existe uma necessidade para conhecer quem Ele é. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmão, como é que eu conheço Deus? Lendo Bíblia? Também. Mas não te dá o direito de falar que conhece Deus. Fazendo teologia? Também. Mas não te dá o direito de falar que você conhece Deus. Tudo o que você fizer lendo aqui, ou estudando 4 anos em uma teologia, não te dá o direito de bater no peito e falar: eu conheço Deus. Não, você não conhece Deus. Você pode saber muito mais de Deus do que eu, mas tudo que você tem são informações de quem é Deus. O que é então que faz eu conhecer Deus? O que me torna ser um conhecedor de Deus? Quando você tem vida, quando você tem intimidade com Ele, quando você tem relacionamento com Deus, aí sim você pode dizer: eu conheço a Deus. Quando você conhece Deus, aí sim Deus vai começar a conhecer eu e você. Eu estou nessa noite pregando uma mensagem, não é uma mensagem terrena. Não estou pregando uma mensagem que vai te fazer enriquecer. Não é nada físico, mas é espiritual. Eu estou falando de um reconhecimento espiritual. Eu estou falando de um reconhecimento para com Deus e com o homem. É esse o motivo de muitos estarem naufragando na fé, de não conhecerem esse Deus de relacionamento. Tem algumas pessoas que eu admiro, quando sento para conversar, fala demais sobre Deus, e eu admiro demais. Só que você olha, a vida do camarada já não tem mais vida com Deus, já não está mais na presença do Senhor. Conhece tudo sobre Deus, tem muitas informações sobre Deus, mas se ele conhecesse o Deus que eu conheço, o Deus que eu conheço de relacionamento, ele não tinha saído. Porque o Deus que eu conheço é um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que ainda que o justo caia a 7, não fica prostrado. É isso que faz eu ficar na presença do Senhor, conhecer Ele de relacionamento. Não é o Deus que descarta o homem quando falha, quando peca, quando cai, não. E algumas pessoas, por não conhecer esse Deus de relacionamento, se afastam dele, porque falam: não tem mais jeito para mim, acabou, a minha vida não tem mais jeito. Por não conhecerem a Deus, presta atenção no que eu vou falar. Eu não estou dizendo que o MC, que alguns aí conhecem, o Kevin, está no inferno, mas presta atenção no que eu vou dizer agora. Por não conhecer esse Deus, só tem informação de quem Ele é, mandamos todo mundo para o inferno. Pera lá, não estou pregando heresia aqui não. Ladrão vai para o céu, vai para o inferno. Quem acha que vai para o céu, levanta a mão. Quem acha que ladrão vai para o céu?
Quem acha que ladrão vai para o inferno? Levanta a mão. Quem acha que ladrão vai para o inferno, levanta a mão. A igreja acha que ladrão não vai para o inferno? Levanta a mão você que acha que ladrão vai para o inferno. 1, 2, 3. E quem acha que ladrão vai para o céu? O resto da igreja não acha nada. Amém. A Bíblia diz que tinha 2 ladrões na cruz. Um falou para Jesus assim: desce daí, salva o Senhor e a nós mesmos. O outro falou assim: para com isso, rapaz. Ele não fez o que nós fizemos para merecer. E aí falou assim para Jesus na cruz: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse: ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. É ladrão. Agora, esse foi para o céu, o outro foi para o inferno. Nós só temos a convicção que foi para o céu porque alguém estava lá perto da cruz e escreveu e relatou para nós. Só conhece Deus que perdoa, um Deus que tem misericórdia, quem está no pé da cruz. Quem estava no pé da cruz, pastor Alex, estava pertinho de Jesus, ao ponto de ouvir ele dizer: ainda hoje te digo, você vai estar comigo no paraíso. Então você está dizendo que o Kevin, o MC, foi para o inferno ou para o céu? Nem para um nem para o outro. O que eu estou dizendo é que a condição que ele morreu é condição de ir para o inferno. Agora a situação entre ele e Deus, no momento da morte, só quem estava lá para saber. É por isso que eu não posso dizer quem foi para o céu e quem foi para o inferno. As condições eram de ir para o inferno. Ladrão, a condição de ladrão é inferno. Mas o diálogo que ele teve no pé da cruz, só ele e Jesus sabe. Está na hora da igreja parar de mandar o povo para o inferno e começar a conhecer mais esse Deus que ama, esse Deus que perdoa. Não sai daqui dizendo que eu preguei heresia, não, irmãos. Eu estou dizendo que nós temos que conhecer Deus e parar de condenar e julgar as pessoas. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Esse conhecer é de se relacionar com Ele. E quando eu me relaciono com Ele, eu sei que Ele é um Deus de misericórdia, um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que transforma, um Deus que sara e cura. É esse o Deus que eu estou dizendo. É a necessidade de reconhecimento que eu estou dizendo. A Bíblia diz que nós somos salvos não pelas obras, mas pela fé. E como é que eu vou ter fé se eu não conhecer esse Deus? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela palavra dele que eu conheço quem Ele é. E para conhecer eu tenho que me relacionar com Ele. Eu tenho que depender dele para entender quem Ele é. Essa é a necessidade de sermos reconhecidos. A nossa salvação, a nossa vida está comprometida em reconhecer quem Deus é e Deus reconhecer quem nós somos. O reconhecimento é a necessidade do ser humano e também do próprio Jesus. Marcos capítulo de número 6, do versículo 1 ao 6. A Bíblia diz que Jesus está fazendo alguns milagres, alguns poucos milagres. E por que poucos milagres? Porque a Bíblia diz que alguns olhavam e diziam assim: não é este o filho do carpinteiro? E aí Jesus vai embora porque fez poucos milagres. E ele vai dizer: não pôde fazer muitos milagres na sua própria casa, porque o profeta não tem honra na sua própria casa. E no populácio, santo de casa não faz milagre. Era o que estava dizendo. Eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Eles reconheciam Jesus como o filho do carpinteiro. E na necessidade de um reconhecimento, não teve milagres. Por não reconhecer quem era este Jesus, de quem ele realmente era filho, poucos milagres aconteceu. Enquanto você não conhecer quem é esse Jesus que vos fala nessa noite, que prego hoje para você, jamais você vai receber algo. Poucos milagres vão acontecer. A necessidade de ser reconhecida é essa, e de nós sermos reconhecidos. Em outro lugar, no livro de Mateus 14, 35 ao 36, a Bíblia diz que Jesus chega numa aldeia. Algumas pessoas falam assim: olha, tragam as pessoas para que só toquem na orla do seu manto e elas vão ficar curadas. Olha o reconhecimento que faz. Quando nós reconhecemos Deus, quando nós reconhecemos Jesus como o Filho de Deus,
E aí você precisamos conhecer quem é esse Jesus de verdade, não apenas na leitura da Bíblia, mas na comunhão, na oração, na busca incessante, tendo intimidade com Ele, buscando direção de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu vou conhecendo Ele. E quanto mais eu conheço, mais milagres vão acontecendo na minha e na sua vida. Na vida do ser humano, da de Jesus não é diferente. O reconhecimento traz, a falta de reconhecimento traz algumas situações para a nossa vida. A necessidade de um reconhecimento nos traz o desânimo. Não é desanimador você fazer algo para alguém e a pessoa não reconhecer que você fez aquilo para ela, ou a pessoa ser ingrata. Não é dolorido você caprichar na casa, caprichar no almoço de domingo, e o marido sentar na mesa e falar assim, está sem sal. Ou o marido fala assim, ficou salgado demais, está quente demais, está frio demais. E aí vai desanimando, aí depois o marido ou alguém que fala assim, não faz mais nada, hein? Desanimou. O desânimo nos limita de romper na empresa. O desânimo nos limita de crescer no ministério, na obra. Porque tudo que nós queríamos era sermos reconhecidos. Porque você acha que muitas pessoas batem a selfie e posta no Insta, no Face? Sinceramente, não é a necessidade de um reconhecimento? Eu estou aqui pregando nessa noite. Às vezes eu posto, mas hoje não é mais essa necessidade. Mas houve um tempo em que era uma necessidade. Acabar de pregar, enquanto está pregando, e tirar uma foto. Necessidade de reconhecimento. Porque se me verem nas redes sociais, as agendas vão chegar. Na necessidade de um reconhecimento, nós fazemos coisas que nos constrangem. Mas nós queremos ser reconhecidos, e se o reconhecimento não vir, nós vamos desanimando. Traz desconforto, tristeza, traz depressão. A falta do reconhecimento faz isso na vida do ser humano. E não é dessa forma que nós vamos ser reconhecidos, queridos. Não é querendo chamar a atenção das pessoas. E eu não estou falando de reconhecimento terreno também não. Esse reconhecimento aqui, ninguém vai poder fazer nada para mim e para você. E se nós estivermos preocupados em ser reconhecido pelo homem, nós estamos lascados. O populacho mesmo português claro é esse. O que eu tenho que fazer para ser reconhecido é por Deus. Eu preciso ser reconhecido por Deus, porque é Ele quem vai me justificar. Eu preciso ser reconhecido pelo Jesus Cristo, porque naquele grande dia é Ele que pode dizer se eu vou ser salvo ou não. Ah, mas vão falar o que é de mim, irmão? Vão pensar o que é de mim? Que se dane o que vão pensar de você. Se preocupe com o que Ele vai pensar de você. Então como é que eu faço para ser reconhecido? O irmão Marcelo hoje é reconhecido em Limeira, em Oscar Bressani, em Itu, em Registro, Miracatu, em outros lugares, em outras cidades, em outras igrejas, outros ministérios. O irmão Marcelo ficou conhecido em alguns lugares. E o que tornou o irmão Marcelo conhecido foi orar pelas pessoas enfermas e elas sendo curadas. Já orei para muitos enfermos e foram curados. Já orei para aidético que foi curado. 2 aidéticos daqui de Sertãozinho que foram curados. Orei por um morto na cidade de Araçuaí, ou Araçuai, eu não sei como pronuncia, mas estava morto. E pelo WhatsApp eu orei e ele ressuscitou. E foi um rebuliço lá no hospital. Mas foi isso que tornou o irmão Marcelo reconhecido em alguns lugares. Não foi o dom de cura. Jesus curava pessoas, mas não é isso que tornou Jesus reconhecido há mais de 2000 anos. Ah, então o que é que tornou ele reconhecido? Por ele pregar? Porque Jesus pregava como ninguém. É isso que fez Jesus então ser reconhecido? É isso então que eu vou fazer então, Marcelo? Para que eu seja reconhecido por Deus, você vai fazer isso para ser reconhecido pelos homens. Você vai pregar e talvez vai até ter um reconhecimento pelas pessoas e por Deus. Mas não é isso que torna você reconhecido. Tem vários pregadores aí que pregam muito bem, mas não é isso que nos torna reconhecidos, nem pelos homens e nem por Deus.
Então se eu expulsar demônio, aí sim eu vou ser reconhecido. Se eu chegar em um lugar e expulsar uma legião de demônios, as pessoas vão me reconhecer, porque Jesus expulsava demônios como ninguém, e ele é reconhecido há mais de 2000 anos. Então, se eu ser o expulsador de demônios também, serei reconhecido como Jesus também não. Isso não vai te fazer reconhecido em lugar nenhum, e nem mesmo pelo próprio Deus. Se eu falar em línguas, começar a dar uma rajada de línguas estranhas aqui na igreja, eu vou ser reconhecido por alguém? Também não. E essa parte Jesus nunca falou em línguas, mas ele é reconhecido até hoje. Irmão Marcelo, então o que eu faço para ser reconhecido por Deus e pelos homens? Eu estava falando até agora sobre a necessidade de um reconhecimento, porque o ser humano ele necessita de ser reconhecido. Agora eu quero te falar sobre o segredo de ser reconhecido. Livro de João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33. Existe um segredo em ser reconhecido. E como ser reconhecido? E qual é o segredo para eu ser reconhecido então, irmão Marcelo? João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se coloca de pé, irmãos, nós já vamos terminar. Pessoal do louvor, se puder já nos ajudar também, encerrando. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis as aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O que nos torna conhecido não é expulsar demônio, não é curar enfermos. Tanto é que a Bíblia vai dizer lá em Mateus 7: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. E o que Deus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Expulsou demônio, curou enfermo e não é reconhecido. O que nos torna reconhecido então, irmão Marcelo, João 16, 33 vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O que tornou Jesus reconhecido há mais de 2000 anos não foi nenhum milagre. O que tornou Jesus reconhecido e vai ser reconhecido a toda a eternidade foi ele vencer. O que tornou o irmão Marcelo reconhecido não foi nenhum milagre, foi eu vencer. O que torna você reconhecido é quando você vence o pecado, é quando você vence as suas vontades, é quando você rompe. É isso que torna eu e você reconhecido. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, você só precisa ser reconhecido por Deus. Você só precisa fazer com que as pessoas reconheçam Deus na sua vida. É isso que eu e você precisamos. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém nessa terra. Ainda que olham para nós e nos julguem, nos condenem, eu preciso entender que eu preciso fazer com que reconheçam Deus na minha vida. E para que Deus seja reconhecido na minha vida, eu preciso vencer. Eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer as minhas vontades. A Bíblia diz, a passagem das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. As loucas com as lamparinas apagadas chegaram tarde demais, o casamento já tinha acontecido. As prudentes entraram com as lâmpadas acesas, e quando elas começaram a bater e gritar: nos deixe entrar, nos deixe entrar, a Bíblia diz que lá de dentro alguém gritou: olha, já está tarde, já fechou, vai embora, porque nós não as conhecemos. Você vai esperar estar com um aparelho respiratório por causa de um Covid para reconhecer quem é esse Deus, para você ser reconhecido por Ele? Vai vencer o pecado agora, ou vai esperar a morte bater na sua porta primeiro? Eu estou pregando nessa noite que para a igreja que vai subir, amém? Para a igreja que vai vencer. Que nessa noite você sai daqui entendendo que você precisa vencer situações na sua vida. Do jeito que está não dá. Continuar fazendo o que está fazendo e achar que está certo não vai. Agora há uma diferença: você reconhecer que está errado, e ainda que continue no erro, mas lutando: Senhor, me ajuda, me dá força, me dá força, me dá força. Vai nessa tua força, varão valoroso. Deus vai te honrar. Eterno Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus,
Eu apresento, Senhor, o teu povo nesta noite. Eu peço que teu Espírito Santo venha fortalecer e capacitar a tua igreja neste momento, Senhor. Pai, mas eu profetizo que a tua igreja vai ser aqui, Senhor, capaz de vencer o pecado, vencer a carne, vencer o diabo e vencer o mundo. Senhor, eles vão sair aqui entendendo que eles não precisam ser reconhecidos por ninguém, mas eles precisam fazer com que o Senhor brilhe na vida deles nessa noite. Aleluia! E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluias. Você que entendeu a mensagem, que é o teu nome escrito no livro da vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente essa minha oração. Você que falou, que entendeu a mensagem, falou: Senhor, eu preciso ser reconhecido nessa noite pelo Senhor. Eu preciso sair daqui, Senhor, com a certeza de que vou vencer. E eu sei que eu só vou vencer se eu me aproximar mais do Senhor. Só você que entendeu a mensagem, sai do seu lugar. Vence hoje a timidez, rompe isso que te limita. Charamanda calabandagachai. Você que entendeu que precisa ser reconhecido por Ele hoje, e sai daqui entendendo que Ele é que brilhará na sua vida a partir de hoje. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. Aleluia, Jesus. E que de mim